Imagine só, você é um médico extraordinário, incomparável, inigualável. Então, de repente, você se vê transportado para outro mundo. Todos ao seu redor zombam de você, achando que é fraco, sem saber que em breve você fará todos se arrependerem. Você consegue imaginar isso? Então vamos começar? Nossa história começa com Pharma, um jovem que foi considerado sem esperança. Ele testemunhou a pessoa mais querida em sua vida morrer bem diante de seus olhos, abatida por uma doença incurável. A partir daquele momento, Pharma fez uma promessa. Ele nunca permitiria que alguém sofresse do jeito que ele sofreu. Com determinação inabalável, ele declarou: "Vou me tornar um médico milagroso que pode curar qualquer ferida, não importa quão grave seja." Anos se passaram e Pharma cresceu para se tornar o maior farmacêutico que o mundo já conheceu. Não havia uma única doença que ele não pudesse tratar. Resumindo, ele se tornou um milagre vivo. Cientistas de todas as partes do mundo o procuravam sempre que enfrentavam um caso insolúvel, e ele sempre tinha a resposta. Sua vida era perfeita, exceto por uma coisa. Ele mal dormia, trabalhando incansavelmente dia e noite, descansando apenas 1 hora por dia. Então, um dia, como de costume, ele ajustou o alarme para finalmente descansar, mas algo surpreendente aconteceu. No momento em que abriu os olhos, ficou perplexo. Quem é essa garota em pé na minha frente? Onde estou? O que estou fazendo aqui? A garota tentou acalmá-lo, mas ele estava completamente desorientado. Ele correu em direção à janela e olhou para fora, apenas para perceber que estava em um mundo completamente diferente. Ele se encontrou em um corpo estranho e pensou que deveria ser um sonho, que logo acordaria. Mas a garota, que mais tarde descobrimos se chamar Talin, disse: "Parece que sua mente foi afetada depois daquele raio de ontem." Naquele momento, Pharma começou a entender o que havia acontecido. Ele perguntou o nome dela, e ela respondeu. Depois ela o levou para um passeio pelo palácio e o apresentou a todos lá dentro. Descobriu-se que Pharma agora pertencia a uma família nobre, uma vida de luxo com empregados, criadas e esplendor. Mas isso não foi tudo. Cada membro da família era um renomado médico real. Talin o reintroduziu à sua família. Seu pai, Byron, o chefe dos médicos do reino, sua mãe, Lisa, sua irmã, Myla, e seu irmão mais velho, Viro, que estava atualmente em uma expedição científica além das fronteiras do reino. Byron tinha grandes esperanças em seus filhos, não apenas por suas habilidades como médicos, mas também por seus dons sagrados. Pharma perguntou: "O que você quer dizer com dons sagrados?" Talin ficou chocada. "Você esqueceu? Você foi incrível usando magia da água." A partir daqui, aprendemos que esses poderes sagrados distinguem os nobres dos plebeus. Se Pharma não pudesse usar sua magia, ele seria expulso do palácio e seu pai poderia deserdá-lo. Aterrorizado, Pharma disse a ela que recuperaria suas memórias em breve, fingindo ter amnésia para que ela não percebesse que ele havia trocado de corpo com outra pessoa. Mais tarde, sozinho em seu quarto, ele se perguntou: como funciona a magia da água? Ele visualizou a estrutura molecular da água e, de repente, uma energia misteriosa passou por ele. Ele conseguia usar a magia da água sem esforço, mas então entrou em pânico. Ele não conseguia parar. Correndo para a janela, ele gritou e uma enxurrada de água jorrou, molhando tudo. Eventualmente, ele conseguiu cancelar a magia e tudo voltou ao normal. Enquanto isso, Talin, que estava no jardim, estava completamente encharcada, mas seu rosto estava iluminado de alegria. Ele se lembrou de seus poderes. Pharma começou a se perguntar: eu tenho outras habilidades? De fato, ele descobriu que podia criar qualquer tipo de metal com a mão esquerda e apagá-lo com a direita. De repente, houve uma batida na porta. Ele rapidamente fez o metal desaparecer antes que Talin entrasse. Ela disse que o pai dele queria vê-lo para verificar sua condição. Antes de saírem, ela perguntou se ele ainda lembrava de seu conhecimento médico. Byron costumava testá-lo em tratamentos raros e não responder seria catastrófico. Pharma foi encontrar sua família. Eles ficaram aliviados por ele estar bem após o incidente recente. Mas do nada, Byron perguntou: como você cria aquele raro tratamento para cicatrização de feridas? Ao que Pharma respondeu impecavelmente, sem hesitação, sem erros. Byron sorriu. Excelente. Parece que você está bem. Você deve continuar seu treinamento com Noor. Pharma foi ver Noor, sua mentora particular. Ela o treinou tanto em magia quanto em ciência médica. Noor havia sido uma vez aluna de Byron e era incrivelmente talentosa, mas ela percebeu que algo estava errado. O tom dele havia mudado, seu comportamento havia mudado. Ele havia se tornado calmo e composto, o que era muito diferente do velho Pharma. Você nem se lembra de mim, lembra? Zreniela perguntou. Pharma confessou: eu mudei muito e acho que perdi minha memória depois do raio. Noor suavizou: não se preocupe. Vamos começar do zero. Pouco a pouco você vai lembrar de tudo. Ela começou a explicar que o mundo deles consistia em 5 elementos mágicos: água, fogo, terra, ar e, finalmente, o vazio. Pharma interrompeu: o que é a magia do vazio? Noor respondeu: para ser honesta, ninguém sabe. É mencionado em mapas sagrados e escrituras, mas pessoalmente duvido que exista. Então Pharma perguntou: existe alguém que pode criar qualquer material que queira?
Nur olhou para ele de forma incisiva. Pare de ser ridículo, isso é completamente impossível. Mas Pharma sabia que ele podia fazer exatamente isso. Ela então o levou para o rio e perguntou sobre seu cajado mágico, que amplifica os poderes de uma pessoa e ajuda no treinamento. Embora Pharma já o tivesse visto antes, ele não o trouxe, sem saber que era dele. Nur entregou a ele seu próprio cajado. Quero que você crie uma lança de água em direção ao rio. Ele não sabia o que isso significava, então ela demonstrou. Uma onda massiva de energia saiu de seu feitiço e atingiu a água. Simples, certo? Swingaella disse. Agora é sua vez. Pharma seguiu suas instruções. O que aconteceu a seguir foi inimaginável. Um tsunami colossal surgiu, batendo na margem do rio e destruindo tudo em seu caminho. Aterrorizado, ele jogou o cajado no chão e o feitiço foi instantaneamente cancelado. Nur ficou congelado. Desde quando você tem esse tipo de poder? Ela entregou a ele uma ferramenta para medir sua energia mágica. Mas no momento em que ele a usou, ela se despedaçou. Nur tremeu. Isto é impossível. Então, de repente, uma luz brilhou do ombro de Pharma. Nur ficou sem fôlego. Era um dos selos sagrados mencionados em textos antigos. Enquanto continuavam a caminhar, Pharma percebeu que Nur estava tendo dificuldade para ver. Seus óculos estavam quebrados. Ele ofereceu ajuda. Experimente este truque, sua visão deve melhorar. Ela pensou que ele estava brincando, mas quando fez o que ele disse, sua visão ficou nítida instantaneamente, e naquele exato momento, Pharma descobriu uma nova habilidade. Ele agora podia detectar a localização exata e a natureza de qualquer ferimento em uma pessoa que estivesse na sua frente. Nur o encarou em choque. Como você sabia de tudo isso? Enquanto ele contava a ela o que tinha visto, ela foi tomada por medo, especialmente quando percebeu que a sombra dele não se refletia no chão. A garota parou abruptamente e caiu ao chão. Ele tentou ajudá-la, mas ela fugiu dele e saiu correndo de todo o lugar. No dia seguinte, Biran estava em seu escritório informando a Pharma que Nur havia adoecido com febre e sua condição havia piorado muito. Para sua surpresa, ela até apresentou sua demissão. Ele perguntou a Pharma se ele tinha alguma explicação para o que estava acontecendo. Pharma pensou por um momento e então disse: "Eu não sou a causa do que aconteceu." Então, Biran lhe entregou uma dose de remédio junto com uma carta, pedindo-lhe para visitar Nur e verificar sua condição. Pharma tomou o remédio e foi se preparar para visitar Nur, mas ele disse: "Este remédio foi feito pelo meu pai. É apenas um suplemento nutricional. Duvido que possa curar uma febre." Então ele decidiu criar um tratamento adequado para ela mesma. De fato, ele tomou um pouco do remédio que havia preparado e foi para a casa de Nur. Para seu choque, ela estava apavorada com ele. Ela se escondeu atrás de um escudo de metal e falava com ele através da porta. Ela acreditava que ele tinha vindo para acabar com a vida dela depois que ela descobriu seu segredo. Pharma disse a ela com espanto: "Que bobagem você está dizendo? Pelo amor de Deus, que tipo de pensamento é esse?" Ele tentou acalmá-la, explicando que tinha vindo por ordem do pai apenas para verificar a saúde dela. Ele trouxe uma dose do remédio do pai, junto com outro remédio que ele pessoalmente preparou para a condição dela. Mas ela, aparentemente fora de si, começou a gritar. Ela caiu no chão e chorou. "Este remédio deve estar envenenado. Você quer me matar?" Ela implorou para ele não machucá-la e prometeu que nunca revelaria o seu segredo. Segredo. Pharma disse: "Eu não vou te machucar. Por favor, apenas me escute. Eu sou quem está morrendo do estresse que você está causando. Eu não entendo nada sobre o poder que possuo e não consigo controlá-lo. É por isso que eu preciso de treinamento, e você é a única que conhece a verdade sobre mim, que entende meu poder." De repente, ele puxou um buquê de flores que havia trazido com ele e disse: "De qualquer forma, não posso obrigá-la a fazer nada. Seja aceitando ou recusando, eu só queria agradecer por tudo que você fez por mim." Então ele partiu. Mais tarde, Nori sentou-se sozinha, refletindo sobre suas palavras e o quanto precisava de alguém ao seu lado. Apesar do medo, ela finalmente decidiu ajudá-lo. No dia seguinte, Pharma estava andando sozinho no jardim quando de repente ouviu alguém chamar seu nome. Era Nori. Ela se aproximou dele e disse: "Vamos começar o treinamento imediatamente. Se você não aprender a controlar seus poderes, acabará destruindo todo este reino." Pharma estava tomado de alegria, e finalmente o treinamento começou. Ela o levou para uma área distante dos habitantes da cidade e eles começaram a praticar juntos. Rapidamente ficou claro que o poder dele superava todas as expectativas. Ele transformou o lugar completamente. Após a sessão de treinamento, ele voltou ao palácio e sentou-se sozinho nas escadas, usando sua habilidade de olho sagrado para diagnosticar os servos um por um. Sempre que descobria uma doença, a área afetada brilhava em branco, confirmando o diagnóstico. Até Teline tinha uma lesão nas mãos devido ao trabalho repetitivo. Pharma registrou todas as condições, depois foi para o laboratório de seu pai para criar os tratamentos necessários. Ele começou com Teline, usando toda a sua habilidade. Se ele não tinha um ingrediente, ele o sintetizava sozinho. Ele passava longas horas no laboratório, mas eventualmente conseguiu preparar todos os medicamentos que havia anotado. Ele pegou alguns e foi até Talene, entregou-lhe o remédio feito especificamente para ela e disse que era para a lesão nas mãos dela. Talene ficou radiante, ela mal podia acreditar.
Da mesma forma, ele visitou o restante dos servos e distribuiu os medicamentos adequados para cada um deles. Todos ficaram extremamente felizes. Até mesmo Pharma ficou surpreso com a felicidade esmagadora deles. Talene então explicou a ele que os servos nunca haviam recebido nenhum cuidado antes porque eram da classe comum. Os médicos de alto escalão não podiam examiná-los, e mesmo se o fizessem, o custo do tratamento era alto demais para pagar. Foi quando Pharma percebeu a extensão da discriminação de classe neste mundo. Ele disse: "A doença não diferencia entre um ministro e um trabalhador. Todos têm o direito a um tratamento adequado a qualquer momento." Pouco depois, Biran o chamou. Quando Pharma chegou, ele ficou chocado ao descobrir que seus pais não estavam bem. Ele perguntou sobre isso, e Biran disse-lhe que sua irmã, Mila, havia contraído uma séria doença contagiosa de pele que não tinha cura, e ela foi isolada. Ninguém podia visitá-la, mas Pharma se recusou a desistir. Ele voltou para o seu quarto, fechou a porta, e a partir da explicação de seu pai, conseguiu identificar a doença. Era uma doença que tinha sido curada apenas recentemente no seu mundo anterior, antes de sua morte. De fato, ele fez o remédio usando suas habilidades. Mesmo quando os materiais não estavam disponíveis, ele os criou sozinho. Então ele entrou no quarto de Mila sem ser notado, sentou-se ao lado dela, tranquilizou-a e prometeu que tudo ficaria bem. Ele pediu a ela para não contar a ninguém que ele a tinha visitado, dizendo que Biran ficaria furioso se soubesse. Quando ele disse a ela que tinha trazido o remédio, ela se escondeu e disse que odiava o sabor do remédio, mas ele a surpreendeu. Desta vez, o remédio foi feito em forma de doce. Ele deu a ela ele mesmo. Mila estava radiante. Ela não conseguia acreditar que isso era realmente remédio. No dia seguinte, Biran e Pharma visitaram o quarto de Mila. Era óbvio que ela havia se recuperado completamente. Não havia sinal da doença. Biran disse: "Eu não sei como isso aconteceu. Ninguém jamais se recuperou dessa doença tão rapidamente antes." Mas Mila se recusou a contar-lhes que Pharma a havia curado. Mais tarde, Pharma sentou-se sozinho e finalmente, usando seus poderes, conseguiu construir um microscópio capaz de visualizar e analisar vírus. De repente, alguém bateu na porta. O mordomo-chefe entrou e disse que Biran precisava dele urgentemente. Ele foi até ele e foi instruído a se preparar imediatamente. Eles estavam indo para o Palácio Real, onde a princesa estava gravemente doente. Pharma percebeu que seu pai estava extremamente exausto, mas eles correram para o palácio mesmo assim. Ao chegarem, foram recebidos pelo médico pessoal da princesa, King, que os levou ao quarto dela. O lugar estava cheio de médicos. Quando Biran e Pharma entraram, viram a princesa deitada na cama, sem conseguir nem respirar. Biran começou a examiná-la, tirou uma amostra de sangue e usou suas habilidades para diagnosticar sua condição. Então ele se virou para Kim e disse que o caso dela era sem esperança, que o melhor que podiam fazer era aliviar sua dor. Pharma ficou chocado. Como uma doença dessas pode não ter cura? Biran voltou e preparou uma dose para a princesa. Era apenas um analgésico, ele deu a ela, e quando ela perguntou se havia esperança de recuperação, ele respondeu: "Claro." Mas Pharma percebeu que todos já tinham desistido. Ele rapidamente usou seu olho santo e diagnosticou a doença dela. Sim, era uma doença pulmonar mortal, conhecida como a doença da morte. Ele começou a pensar rapidamente em uma maneira de tratá-la, e parecia que ele tinha encontrado uma solução. De repente, a porta se abriu, e o jovem filho da princesa correu em sua direção, chorando. "Não me deixe, mamãe. Quero que você fique comigo." Naquele momento, Pharma interveio. Ele pediu à princesa que o deixasse tratá-la e que supervisionasse pessoalmente sua recuperação. Biran ficou furioso e gritou com ele, mas a princesa o interrompeu, dizendo: "Eu sei em quem confio e em quem não confio. Confio que Pharma vai me curar." Todos vocês quase perderam a esperança, mas ele é o único que ainda está lutando. Então Pharma entrou no laboratório do palácio. Sem hesitação, usou suas habilidades para construir uma enorme barreira de gelo atrás da porta, impedindo que alguém o perturbasse. Ele começou a pensar na fórmula certa e começou a esboçar a estrutura do composto. Depois de grande esforço, ele finalmente criou o remédio, mas de repente a porta quebrou e Biran entrou furioso, gritando: "O que você acha que está fazendo?" Pharma respondeu calmamente: "Como pode ver, estou fazendo remédio para a princesa." Biran disse a ele que a morte branca não tinha cura e que seu fim era inevitável, mas Pharma insistiu que ele tinha um tratamento e ignorou suas objeções. Biran estava furioso, ele rasgou a fórmula que Pharma estava desenhando e o atacou violentamente, pensando que seu filho estava fazendo veneno para a princesa, mas Pharma bloqueou todos os seus ataques, e de repente uma enorme parede de gelo se formou entre eles. Biran congelou no lugar, atônito, e disse: "Como você fez isso sem entoar um feitiço ou usar seu bastão mágico? Quem exatamente é você?" Pharma nunca teve esse tipo de poder antes. Naquele momento, ele notou um pequeno caderno. Ele abriu e encontrou um grande número de fórmulas químicas para doenças incuráveis. Em seguida, ele viu o selo sagrado no ombro de Pharma e perguntou quando havia aparecido. Pharma respondeu: "Desde que acordei após o último acidente, estou assim." Finalmente, Biran estava convencido.
Pharma não era uma pessoa comum, ele realmente possuía poderes extraordinários, e por isso, finalmente disse: termine o remédio rapidamente. Não temos tempo. De repente, Pharma desfez a barreira de gelo diante dele, o que chocou seu pai mais uma vez. O pobre homem não podia acreditar no que estava acontecendo e permaneceu congelado no lugar, atônito. Enquanto isso, Pharma continuou preparando o remédio destinado à princesa. Depois de algum tempo, ele saiu da sala com os médicos carregando o tratamento em suas mãos, com o rosto completamente coberto, e foi direto para a princesa para entregá-lo. Mas primeiro, ele decidiu usar o microscópio que ele mesmo construiu para mostrar à princesa exatamente qual doença a havia afligido. Ele disse: olhe pela abertura à sua frente em direção à luz. Ele então pediu a um dos empregados que trouxesse a vela mais perto da lente, e foi aí que o inesperado aconteceu. A princesa ficou chocada. Ela viu um número grande de bactérias bem diante dos seus olhos, e essa era a verdadeira causa da sua doença. A princesa chamou Kane e entregou-lhe seu microscópio. Assim que ele olhou para dentro, ficou paralisado, surpreso com o que viu. Nenhum dos médicos conseguia acreditar no que via com a invenção que a Pharma havia apresentado. Depois, Pharma explicou calmamente que se tratava de um vírus atacando os pulmões, liberando enormes enxames de bactérias agressivas que se multiplicavam rapidamente. Mas ele conseguiu criar um tratamento que eliminaria completamente o vírus, desde que a princesa continuasse usando o medicamento por 6 meses completos. Embora o período parecesse longo, ela voltaria a ter plena saúde, mais forte do que nunca. Pharma serviu 2 copos do remédio e bebeu um na frente de todos para provar que era perfeitamente seguro. Ele então disse à princesa que supervisionaria pessoalmente sua condição durante todo o período de tratamento. Depois disso, os médicos o cercaram, bombardeando-o com perguntas sobre como ele construiu o microscópio e as propriedades do novo medicamento que ele havia descoberto. Momentos depois, encontramos Biran sentado com Pharma, trocando ideias e informações, impressionado com seu filho. Pharma disse a ele que pretendia tornar a fórmula do medicamento pública, acreditando que poderia salvar inúmeras vidas. Biran respondeu: se você fizer isso, sua vida estará em perigo. Muitos tentarão eliminá-lo, mas não se preocupe, eu estarei ao seu lado. Mais tarde, Pharma foi verificar a princesa. Ao chegar ao palácio, um dos servos chamado Ars se aproximou dele em particular e disse: tenho informações importantes que você deve ouvir imediatamente. Ele o informou que a princesa estava planejando conceder-lhe uma generosa recompensa. Pharma ficou surpreso. Ars exclamou: o que há de errado com você, cara? Você salvou a vida dela quando todos os outros falharam. Por que seria estranho você ser recompensado? Ele perguntou se Pharma desejava dinheiro ou poder ou ambos, mas a resposta de Pharma o chocou. Meu único objetivo na vida é ter minha própria clínica, onde eu trato todas as pessoas, independentemente de sua classe social ou situação financeira. Pharma então visitou a princesa para verificar sua saúde, e encontrou-a completamente bem. Ela agradeceu a ele dizendo: se não fosse por você, eu estaria entre os mortos agora. Não foi apenas o seu remédio que me salvou. Cada palavra que você disse me deu esperança e reacendeu meu desejo de viver. Naquele momento, Pharma se levantou e perguntou: se você fosse uma pessoa comum, o que teria acontecido com você? Ele lhe disse que havia muitas pessoas pobres que mereciam a mesma esperança na vida. Então ele disse: agora que você começou a se recuperar, deve continuar o tratamento até o final. E com isso, ele se despediu e saiu. Meses depois, a princesa havia se recuperado completamente. Um dia, ela estava sentada em seu escritório no palácio com Biran, e disse-lhe que ele e Pharma precisavam vir no dia seguinte porque o palácio estava realizando uma celebração real por sua recuperação. No dia seguinte, Biran e Pharma foram ao palácio real. Assim que entraram no grande salão, ficaram surpresos ao ver uma grande reunião de médicos e nobres de todos os cantos do reino. A princesa estava diante deles com perfeita saúde e beleza. Ela chamou Biran à frente, cumprimentou-o e agradeceu-lhe, então presenteou-o com a região de Arcel, que se revelou cheia das mais raras ervas medicinais. De repente, ela chamou por Pharma. Ele congelou no lugar, chocado, mas então deu um passo à frente. Foi quando ela anunciou sua promoção de aprendiz a médico real, deu-lhe o emblema real e ordenou a construção de uma farmácia ou clínica particular para ele no coração da capital real, exatamente como ele sempre sonhou. Pharma estava radiante. Logo depois, um grupo de mestres artesãos chegou à sua casa, informando-o que haviam sido enviados por decreto real para começar a construir a clínica imediatamente. Pharma ficou um pouco nervoso e disse a eles que precisava de tempo para se preparar. Nesse momento, Nur entrou e disse a ele que seu pai havia ordenado que ela ficasse com ele até que a construção fosse concluída. Pharma explicou que precisava de alguns dias para finalizar o projeto. Nur respondeu: dias? O que você está dizendo? Se os trabalhadores não começarem agora, eles serão executados no local de acordo com a lei. Então Pharma se sentou, pegou uma caneta e começou a esboçar o design da clínica. A construção começou imediatamente. Durante o processo, um dos trabalhadores perguntou a Pharma se ele tinha um nome específico em mente para a placa da clínica. Ele pensou por um momento e disse: conheço muitos nomes de clínicas do meu mundo paralelo anterior. Assim que o trabalhador ouviu isso, correu para a placa e escreveu: a Clínica do Mundo Paralelo. Que estranho. Ele estava brincando, mas Nur realmente gostou do nome. Enquanto estavam ali, um homem estranho se aproximou e perguntou:
Quem é o dono deste lugar? Pharma respondeu. Sou eu. E perguntou se ele precisava de ajuda. O homem riu. Era Sam, chefe da comunicação? Médico dos Plebeus Guild. Ele começou a zombar de Pharma, dizendo: você seria melhor abrindo uma loja de doces para crianças. E continuou a intimidá-lo. Nora estava prestes a intervir, mas Pharma a impediu e disse a Sam: tenho certeza de que se eu abrisse uma loja de doces, você seria meu primeiro cliente. Então ele perguntou se precisava se registrar na guilda para poder praticar. Sam respondeu: não, o registro é apenas para médicos plebeus. Nesse momento, Nora interveio e disse: seu intruso intrometido, o que está fazendo aqui? Saia imediatamente. Aterrorizado pelo tom dela, Sam saiu correndo. Com o passar do tempo, a clínica foi totalmente equipada e Pharma conseguiu comprar todas as ferramentas médicas de que precisava, mas ainda precisava de alguém para ajudar com a gestão e contabilidade. Foi então que Teline apareceu de repente e disse: eu sei ler e fazer contas, memorizei toda a tabuada, não acho que alguém seja mais qualificado do que eu. Pharma concordou e disse a ela que definitivamente trabalharia com ele, mas a gestão precisava de alguém mais velho. Quando ele voltou para casa, encontrou todos em lágrimas. Aconteceu que Sader, o chefe dos servos e gerente financeiro de seu pai, havia se aposentado naquele dia e não conseguia mais ficar em pé por muito tempo devido à dor no joelho. Pharma se aproximou de seu pai e perguntou se poderia tratar Sader e tê-lo trabalhando com ele na clínica. Biaran concordou e até lhe deu um grande baú. Pharma abriu o baú e ficou surpreso ao encontrá-lo cheio de dinheiro. Biaran disse: você vai precisar de um capital substancial para administrar a clínica. Este é o mínimo que posso te dar após o grande sucesso que você alcançou. Um mês depois, Pharma estava sentado na clínica com Nur e Sader, mas quase ninguém estava entrando, apenas alguns pacientes, não mais que um punhado. Eles não sabiam por quê. De repente, Teline entrou com alguns papéis e disse que tinha visitado muitas casas ao redor da capital e coletado feedback sobre a nova clínica. Todos ficaram impressionados com a iniciativa dela. Algumas pessoas tinham medo dos preços. Outras achavam que a clínica era apenas para nobres por causa do selo real. E algumas se sentiam intimidadas pelo guarda parado do lado de fora. Havia muitas razões. Eles começaram a pensar em soluções. E Sader sugeriu colocar os preços das consultas e tratamentos do lado de fora da clínica. Ele disse que isso encorajaria muito mais pacientes a entrarem. Logo depois, Byron e Lisa vieram visitar Pharma, verificaram como ele estava e ele os levou para um tour pela clínica. O primeiro andar era para tratamento e recepção, o segundo para quartos de pacientes, o terceiro para equipe e instalações, e o quarto era o centro de pesquisa de Pharma, onde ele desenvolvia novos tratamentos. Biaran ficou impressionado com a precisão e organização. Ainda assim, enquanto estavam sentados juntos, Pharma reclamou do baixo número de pacientes. Foi então que sua mãe sugeriu que ele entrasse no ramo de cosméticos, já que era a indústria mais popular do reino, e ajudaria a promover sua clínica, especialmente se ele vendesse produtos a preços baixos. De repente, Pharma lembrou-se de um projeto de pesquisa brilhante que havia iniciado em seu antigo mundo para criar um novo produto cosmético. Ele ficou muito animado com a ideia e decidiu trazê-la à vida. E naquele momento, alguém entrou correndo pedindo pelo médico presente, informando que a senhora que ele estava atendendo desmaiou de repente e parecia estar morrendo. Instantaneamente, Pharma levantou-se e foi com ele para avaliar a situação. Ao chegar, encontrou uma grande multidão ao redor da carruagem da paciente. Ele pediu que abrissem caminho, então entrou rapidamente na carruagem, encontrando a pobre mulher incapaz de falar. Ele usou seu olho sagrado para examinar sua condição e ficou surpreso ao não encontrar nenhuma doença. No entanto, ele notou sinais de feridas nas mãos dela e percebeu que ela havia passado por uma terapia de ventosas que resultou em perda significativa de sangue, o que afetou sua condição. Ele decidiu levá-la para a clínica para tratá-la lá. Assim que chegaram, a mulher começou a relatar o que havia acontecido. Inicialmente, seu noivo pediu que ela clareasse o tom de pele usando cosméticos, mas quando ela visitou um certo médico, ele explorou sua vulnerabilidade e a enganou, fazendo-a acreditar que poderia mudar a cor da pele, perdendo uma quantidade específica de sangue sem a necessidade de produtos cosméticos. Pharma deu-lhe um tratamento para compensar o sangue perdido e prometeu que criaria um produto cosmético completamente seguro que a encantaria desde o primeiro uso. De fato, após uma semana inteira, a garota cujo nome é Celine voltou à clínica onde Pharma a surpreendeu revelando que havia criado um creme especial para ela. O creme refletia raios nocivos, era seguro para a pele e até rejuvenescia células mortas da pele. Celine ficou extremamente impressionada com o produto, que rapidamente se espalhou por toda a parte graças ao gênio do marketing de Teline e ao preço simbólico que o tornava acessível a todos. A clínica ficou completamente cheia, e embora a Pharma tivesse produzido grandes quantidades, elas rapidamente se esgotaram e ele não conseguia mais atender a demanda. Naquela época, Celine voltou à clínica com duas de suas amigas perguntando sobre o produto. Pharma lhes disse que o estoque havia acabado e que ele estava planejando criar um novo lote, mas precisava de ajuda devido ao aumento da carga de trabalho. Celine então propôs que abrissem uma filial dedicada a produtos cosméticos. Ele cuidaria da fabricação e ela das vendas, o que reduziria significativamente a pressão sobre a clínica principal.
Pharma ficou entusiasmado com a ideia, e seu pai, Biran, apoiou o plano, informando-o que a família de Selene era bem conhecida no setor de investimentos. Em poucos dias, uma filial dedicada a produtos cosméticos foi aberta, gerida pessoalmente por Selene, que contratou uma grande equipe de médicos para ajudar. Pharma ficou impressionado com esse sucesso inesperado. Algum tempo depois, Biran levou toda a família para a região de Arcel, que lhes havia sido concedida pela princesa. Lá, eles conheceram Kiro, o oficial encarregado de gerenciar a região, que se tornaria o assistente de Biran a partir de então, fornecendo-lhe relatórios detalhados sobre ervas medicinais e comércio entre regiões. No meio disso, Biran pediu a Pharma para verificar Mila, que tinha ido à praia, apesar de não saber nadar. Pharma saiu da reunião e foi em direção a Mila e Selene, encontrando-as brincando na areia à beira-mar. Mila pediu-lhe permissão para entrar no mar, e embora ele inicialmente tenha recusado, cedeu após alguma leve insistência, com a condição de que não fossem além da praia. De repente, Nur apareceu e disse a ele: "Deixe-os brincar, é a primeira vez deles no mar e junte-se a eles na água." Naquele momento, o intenso foco de Pharma em Mila ficou claro e a cena mudou para um flashback onde ele se lembrou de sua irmã do primeiro mundo. Como eram lindas suas memórias juntos e quão impotente ele se sentiu quando a doença a levou dele para sempre. De volta ao presente, o mar de repente ficou turbulento. Um desastre estava se aproximando. Uma corrente puxou Mila para o fundo da água e ela gritou por ajuda. Pharma entrou em pânico e correu para salvá-la, mas a corrente o dominou e ele não conseguiu alcançá-la. Mila se afogou e perdeu a consciência. Pharma então mergulhou atrás dela dizendo: "Perdi minha irmãzinha no primeiro mundo. Não vou deixar isso acontecer de novo." E de repente, ele se transformou. Um imenso poder o envolveu. Uma explosão estrondosa sacudiu a área, uma cratera maciça se formou no coração do mar, uma barreira de água o separou da correnteza e o leito do mar ficou completamente exposto. Nora abriu os olhos com dificuldade e ficou chocada com a cena. Ela viu Pharma de pé, segurando Mila em seu ombro, envolto em uma poderosa energia, controlando todo o oceano. Ele a levou de volta à praia e Mila recuperou a consciência, embora permanecesse profundamente assustada com o que havia acontecido. Nora perguntou a ele, espantada: "Como você fez isso?" Ele respondeu: "Eu não sei. Talvez seja uma das artes sagradas." Mas Nur insistiu que nada neste mundo poderia permitir que tal coisa acontecesse. O choque dela e de Taline com o que tinham testemunhado era evidente. Um pouco mais tarde, Pharma voltou para casa e sentou-se em seu quarto, perdido em pensamentos, relembrando tudo o que havia acontecido e contemplando o medo de Taline dele. De repente, Taline entrou e perguntou se ele precisava de algo antes de dormir. Ele fez uma pausa, então disse: "Desculpe, não quis te assustar." Ela sorriu e respondeu: "Assustada de você? Você foi incrível, só isso." Então ela se virou e saiu. No dia seguinte, vemos Pharma com Nur na clínica. Ele disse: "Mesmo que tenhamos tirado uma semana de folga para a viagem a Arcol, as pessoas ainda estão fazendo fila do lado de fora da clínica." De repente, ele notou duas pessoas mascaradas que pareciam extremamente suspeitas. Ele se aproximou delas e perguntou se podia ajudar, mas elas não disseram nada e saíram imediatamente. Quem eram eles? O dia terminou. Na manhã seguinte, um dos guardas abriu a clínica para preparar o espaço. Mas de repente, uma carruagem em alta velocidade chegou e explodiu o lugar completamente. A notícia chegou a Biran e Pharma em casa, e eles ficaram chocados. Biran decidiu enviar um relatório completo para a princesa, enquanto Pharma correu direto para a clínica. Biran perguntou se ele suspeitava de alguém, e Pharma pensou em Sand, o chefe da guilda dos médicos, assim como nos indivíduos mascarados, mas decidiu não contar nada a Biran. Pharma chegou e encontrou a clínica em ruínas, cheia de sujeira e destroços. Ele disse: "Vai levar muito tempo para limpar e restaurar ao estado original." Mas de repente, alguns jovens que ele havia tratado no passado apareceram e decidiram ajudar. Então, mais pacientes chegaram, pessoas que o amavam e ficaram ao seu lado, recusando-se a sair até que o lugar estivesse restaurado, ainda melhor do que antes. No meio de tudo isso, uma menina entrou chorando, dizendo que seu pai havia desmaiado e estava prestes a morrer, implorando por ajuda. Os outros tranquilizaram Pharma, dizendo que cuidariam da clínica até ele voltar, então ele levou a menina e a acompanhou. Depois de um tempo, ele percebeu que tinha se afastado muito da cidade e perguntou a ela sobre a localização exata, apenas para descobrir que ela havia desaparecido. Naquele momento, ele foi emboscado por um grande grupo de indivíduos mascarados. Ele percebeu que era uma armadilha. Aqui descobrimos que eles eram uma seita de sacerdotes do templo, com poder que poderia até exceder o da princesa. Eles haviam recebido um relatório de alguém que presenciou o evento quando Pharma salvou Mila, e notou que ele não projetava sombra como os humanos normais, levando-os a acreditar que ele era um demônio que havia aparecido neste mundo. O sacerdote procurou eliminá-lo. Pharma negou de acusação, insistindo que era apenas um humano normal como eles. Mas o sumo sacerdote gritou: "Nem mais uma palavra. Levante as mãos e dê 3 passos para trás." De fato, Pharma faz exatamente como instruído. De repente, um selo mágico se ativa sob seus pés e uma energia aterrorizante irrompe, cercando-o e aprisionando-o.
mas tão abruptamente todo o selo desaparece sem deixar rastro. Um dos sacerdotes exclama chocado: "Como isso aconteceu? Isso é impossível." Fica claro que este selo foi projetado para aprisionar demônios e espíritos malignos. Como Jaco é humano, o selo deve ter desaparecido porque não afeta humanos. No entanto, os sacerdotes continuam convencidos de que ele é um demônio. Do nada, um dos sacerdotes ataca, desencadeando um redemoinho de fogo aterrorizante que cerca Pharma de todas as direções. Parece que seu fim está próximo, mas Pharma rapidamente conjura uma barreira mágica que cancela o ataque instantaneamente. Outro sacerdote lança feitiços de gelo contra ele, mas eles desaparecem imediatamente diante de seu olho sagrado. Os sacerdotes perdem a cabeça, atacando-o imprudentemente um após o outro com a magia mais intensa imaginável. A área fica envolta em explosões violentas, quase obliterando tudo. Mas não, este não era o fim. Este era apenas o começo. Jaco permanece calmo, completamente ileso, envolto em uma camada de gelo. Ele declara: "Vocês trouxeram isso sobre si mesmos." E de repente, um poder maior do que qualquer outro irrompe dele, obliterando tudo, e o sumo sacerdote cai no chão diante dele. Pharma fica como um fantasma e os avisa: "Um movimento errado de qualquer um de vocês e será o seu fim." Ele então explica que só deseja ajudar as pessoas, que não é um demônio nem abriga qualquer maldade. Nesse momento, o sumo sacerdote nota um selo sagrado no ombro de Pharma e percebe que ele não é um humano comum. Ele possui o poder da luz sagrada, um poder não concedido a qualquer um. Imediatamente, todos os sacerdotes caem de joelhos, prontos para aceitar qualquer punição. Pharma fica surpreso com a situação, sem entender suas ações. De repente, o sumo sacerdote tira uma adaga de dentro de suas vestes e se prepara para acabar com a própria vida em expiação por ousar atacar um ser sagrado sem conhecimento. Num piscar de olhos, Pharma aparece diante dele e o impede, dizendo: "Não permitirei que ninguém seja ferido enquanto eu viver." No entanto, descobre-se que o sumo sacerdote sofreu uma lesão que ameaça sua vida e precisa urgentemente de cirurgia. Embora Pharma admita que cirurgia não é sua área de especialização, ele não vê a alternativa e decide realizar a operação ele mesmo. Uma grande tenda é montada e o paciente é colocado dentro. Pharma começa a preparar as ferramentas necessárias para a anestesia e primeiro garante que o paciente não é alérgico a nenhuma das substâncias. Uma vez confirmado, ele prossegue com a operação imediatamente. Mais tarde, ele sai da tenda e tranquiliza os sacerdotes de que tudo correu bem. Ele também os instrui a levá-lo ao templo e cuidar dele diligentemente. Os sacerdotes agradecem-lhe do fundo dos seus corações. Apesar de sua intenção anterior de matá-lo, ele os perdoou e ajudou. Algum tempo depois, o sumo sacerdote se recupera completamente e visita a clínica de Pharma, trazendo consigo um presente valioso. Pharma abre a caixa e encontra um cajado mágico inacreditável. O sacerdote lhe diz que é um dos tesouros sagrados com poderes desconhecidos, mas que só responde àqueles que são dignos. Assim que Pharma o toca, ele brilha com imensa energia, significando que o cajado o reconheceu como seu legítimo dono. Nur fica maravilhada e pergunta a Pharma se pode tentar segurá-lo. Ele concorda e entrega a ela, mas ele escorrega de suas mãos como um fantasma e cai no chão. O sacerdote explica: "Apenas os dignos podem tocar o cajado. Esta é a maior prova de que você não é comum." Pharma pega o cajado e uma ideia maluca lhe ocorre. Ele monta nele e voa pelo ar em um espetáculo engraçado. A visita termina e descobrimos que o templo não teve envolvimento no ataque à clínica. O sumo sacerdote promete investigar o assunto pessoalmente. Antes de partir, o sacerdote dá a Pharma um talismã especial que anula os efeitos do poder sagrado, permitindo que a sombra de Pharma reapareça no chão, fazendo-o parecer um humano comum novamente. Pharma fica muito feliz e agradece profundamente. Depois ele decide levar Mila e Teline para um passeio pelo reino, como havia prometido à irmã. Enquanto exploram um mercado, eles veem uma garota comum parada em frente a uma farmácia perguntando ao médico: "Por que os produtos da clínica do Pharma não são vendidos aqui? Isso aliviaria a carga e economizaria tempo para os pacientes." Mas o médico responde que a guilda nunca permitiria isso, e poderia até impor penalidades e fechar suas farmácias permanentemente. Pharma ouve a conversa, reúne Mila e Teline e vai embora. No caminho, uma ideia brilhante lhe ocorre: estabelecer sua própria guilda médica, permitindo que a medicina se espalhe por todo o reino. Nur expressa seu grande entusiasmo pela ideia. E o senhor? Sada também confirma que cuidará de todos os procedimentos legais o mais rápido possível. Enquanto isso, mudamos para Sam, chefe do Sindicato dos Médicos Públicos, que realiza uma reunião privada com o único propósito: destruir a clínica de Pharma. Descobrimos que Sam foi o mentor por trás do ataque anterior e declara abertamente: "Desde que a clínica dele abriu, não podemos mais lucrar com as doenças das pessoas." Ele começa a planejar outro desastre.
Todos o aplaudem, exceto um médico chamado Bridge, que parece descontente com o que houve. Uma semana depois, vemos Bridge carregando sua filha nas costas, batendo na porta do presidente do sindicato enquanto sua criança está entre a vida e a morte. No entanto, ninguém responde. Nesse momento, ele encontra Pharma, que pergunta se ele precisa de ajuda. Notando a condição da menina, Pharma o incentiva a segui-lo. Eles chegam à clínica e Pharma imediatamente começa os preparativos, fazendo algumas perguntas ao pai, o nome dela, idade e quando ela comeu pela última vez. Ele então a examina usando seu olho sagrado e descobre que ela tem um resfriado severo que levou ao seu estado atual. Bridge fica surpreso com a atenção de Pharma aos mínimos detalhes, até mesmo pesando a criança para determinar a dosagem exata. Ele decide que ela deve ficar na clínica até a noite para se recuperar completamente. Ao anoitecer, a saúde da menina melhora muito e seu pai a leva para casa. Jaco lhe dá remédio para 5 dias. No dia seguinte, Bridge volta para agradecê-lo e diz: "Não posso pagar o custo do tratamento, mas prometo que vou reembolsá-lo." Pharma responde: "O custo é apenas uma moeda." Bridge fica chocado com o quão barato é em comparação com a qualidade do atendimento e finalmente entende por que a guilda está lutando contra Pharma. Ele volta para casa e sua esposa Leena diz que a filha dele se recuperou graças ao remédio. Ele responde que foi Pharma quem a tratou, expressando profunda admiração por sua habilidade científica e médica. Apesar disso, ele oferece tratamento quase de graça, ao contrário da guilda que explora o sofrimento das pessoas para obter lucro, deixando os pobres morrerem. Ele começa a chorar dizendo: "Se ao menos eu pudesse ajudar as pessoas como ele faz." Leena tenta confortá-lo e lembra que quebrar as regras do sindicato resultaria em sua demissão e proibição de praticar medicina. Mais tarde, Sam realiza outra reunião com os membros do guilda e diz: "Apesar de tudo o que fizemos, a clínica de Pharma continua a prosperar dia após dia. Ele até tem uma filial de cosméticos e há rumores de que uma terceira filial está prestes a abrir." Ele começa a coletar ideias sobre como derrubar a clínica. Nesse momento, Bridge finalmente se manifesta e lhes diz: "Seus corações estão cheios de ódio. A clínica é o melhor lugar para quem busca tratamento, sejam nobres ou plebeus, não há discriminação. Mesmo aqueles sem dinheiro são tratados. Essa é a verdadeira missão da medicina, não o que vocês fazem, transformando-a em um negócio construído sobre o sofrimento dos outros." Ele então lhes diz que foi ao Pharma para o tratamento de sua filha e testemunhou em primeira mão como ele é incrível com habilidades sagradas e conhecimento médico que toda a guilda carece. Claro, isso não agradou a Sam, mas no fundo ele jurou que faria ele pagar por sua traição. E de fato, no dia seguinte, Brady estava sentado em sua farmácia que havia sido completamente destruída. Nada permaneceu intacto. Não só isso, mas seu nome foi removido da guilda e ele foi proibido de exercer como farmacêutico. Por coincidência, Pharma estava na área. Ele olhou na direção de Brady e o reconheceu imediatamente. Ele perguntou o que havia acontecido e ficou chocado ao saber que Brady era um farmacêutico licenciado e que quem tinha feito tudo isso com ele era ninguém menos que o próprio Sam, o chefe da guilda. Depois que Brady contou tudo, Pharma não ficou em silêncio. Ele disse a Brady que havia enviado um pedido à princesa para estabelecer sua própria guilda e que já tinha sido aprovado. Ele então propôs que Brady se tornasse o primeiro médico a se juntar a ela. Dominado pela emoção, Brady chorou de alegria. Uma semana se passou e a farmácia arruinada foi restaurada, cada centímetro renovado. Estava repleta de nova vida e Pharma a havia abastecido com seus medicamentos mais recentes. Hoje era a grande reabertura. Brady estava extremamente nervoso, mas sua filha o encorajou. No momento em que abriu a porta, ficou surpreso ao encontrar uma multidão de pessoas reunidas em frente à farmácia. Ele não podia acreditar no que via. Lágrimas de alegria encheram o ar. A beleza do momento era indescritível. Em outro lugar, Pharma estava tomando café da manhã com sua família quando uma mensagem chegou para Baran. Era de Viro, o irmão mais velho de Pharma. Assim que Baran leu, ficou tenso e pediu a Pharma que o seguisse até o escritório imediatamente. Lá, Baran explicou que a Feira Internacional de Comércio seria realizada no próximo mês. Um evento anual que dura um mês inteiro, atraindo comerciantes de todo o mundo. Mas o verdadeiro problema era que Viro estava alertando sobre uma nova doença mortal que mata qualquer pessoa infectada em poucos dias. Já havia surgido em um país vizinho e tirado a vida de 1000 pessoas em uma única semana, e isso significava que a doença era contagiosa. Apesar das expedições científicas de Viro, ele não conseguiu identificar o tipo de doença. A equipe de pesquisa que trabalhava nisso foi eliminada um por um, seu laboratório fechado e queimado até o chão. Suspeitava-se que a doença poderia infiltrar-se na capital através de mercadorias e caravanas de comércio que se dirigiam ao mercado. Ainda pior, o mercado deste ano seria realizado na região de Arkel, governada pelo próprio Baran. O desastre estava se aproximando. Pharma começou a suspeitar que era uma das doenças que ele conhecia de seu mundo anterior. Ele perguntou ao pai se havia descrições detalhadas. Baran disse que não havia, mas Viro mencionou que possuía pergaminhos contendo imagens microscópicas vistas durante os testes.
Imediatamente, Pharma solicitou cópias desses pergaminhos. Ele foi para sua clínica e começou a discutir o assunto com Nor. Juntos, eles fizeram um brainstorm sobre como prevenir a propagação da doença, especialmente com a feira se aproximando. Então Nor teve uma ideia: cancelar o mercado internacional por completo. Mas como poderiam fazer isso quando os navios de comércio já haviam entrado em suas águas territoriais e faltavam apenas alguns dias para atracarem? De repente, T-Line entrou informando que outra mensagem havia chegado de Viro. Euro. Assim que Pharma abriu, encontrou uma imagem microscópica da nova doença. O choque foi esmagador. Não era uma doença comum, era a peste, conhecida como peste negra, que já havia exterminado mais da metade da população mundial em seu mundo anterior. Pharma foi imediatamente até Baran e disse a ele que a doença era a peste negra. Baran não ficou surpreso, ele já estava conduzindo pesquisas e já suspeitava disso. Ele disse a Pharma que essa doença há muito tempo era considerada um mito e que ninguém jamais havia descoberto uma cura. Se chegasse à capital, significaria aniquilação total. Mas então veio a verdadeira surpresa. Pharma exclamou: "Você acha que estou apenas brincando aqui? Já criei uma cura para esta doença." Não só isso, ele já a distribuiu para inúmeras farmácias em toda a capital real. Baran ficou em silêncio, chocado. No entanto, Pharma explicou que conter a doença era mais importante do que curá-la, e que precisava de apoio oficial da princesa, então ambos foram até ela e explicaram tudo. Eles solicitaram que todos os navios fossem detidos nos portos, todas as rotas de comércio exterior fossem fechadas, e que a compra e venda com qualquer país fora da capital cessasse imediatamente. A princesa concordou sem hesitar e ordenou ao ministro que executasse as instruções exatamente. Pharma a tranquilizou dizendo que levaria uma equipe de médicos e os remédios necessários aos portos, onde estabeleceria pontos de inspeção e garantiria pessoalmente a segurança de mercadorias e comerciantes. No caso de a doença ser encontrada, ele a trataria imediatamente. A princesa expressou plena confiança nele. Mais tarde, Pharma conseguiu projetar um microscópio moderno que permitiu testes a uma distância mais segura, aumentando a segurança durante a análise. Ele ensinou Braid a usá-lo e perguntou sobre o estoque de medicamentos disponíveis. Ele soube que todo o reino estava quase totalmente preparado e que o tratamento seria distribuído gratuitamente. Pharma cobriu pessoalmente todas as despesas. Uma vez que tudo estava em ordem, ele levou Nor e foi para o porto comercial onde os navios estavam retidos, com a intenção de inspecioná-los pessoalmente. Ao chegar, ele foi acompanhado por um grupo de médicos que forneceram um relatório detalhando o número de navios e a quantidade de tripulantes em cada um. Pharma agradeceu-lhe sinceramente e decidiu inspecionar cada embarcação pessoalmente. No primeiro navio, o capitão estava furioso, gritando incoerentemente de pura frustração. Eles haviam sido detidos por algum tempo sem saber o motivo. Pharma explicou calmamente que tudo era para a segurança deles e pediu ao capitão que mantivesse a calma. Ele então embarcou no navio, examinou a tripulação e as instalações minuciosamente e, quando teve certeza de que tudo estava seguro, permitiu que eles entrassem na cidade. Em seguida, ele se moveu para o próximo navio. Enquanto ainda estava em seu barco, outro capitão começou a gritar com ele, reclamando que a carga estragaria se eles continuassem detidos. Ele estava furioso. De repente, o capitão de um segundo navio interveio, insistindo que sua embarcação fosse inspecionada primeiro. A discussão esquentou, e ambos decidiram partir em direção à costa à força, sem qualquer inspeção. Parecia que Pharma estava em sérios apuros, até que uma barragem de tiros de canhão explodiu em direção aos navios. A surpresa era um dos pacientes que Pharma havia tratado anteriormente em sua clínica. Ele era um capitão naval enviado secretamente pela princesa para ajudar Pharma. Profundamente leal, ele declarou: "Se eu ouvir um único latido de qualquer um de vocês, vou explodir ele e seu navio em pedaços." Pharma ficou muito feliz com esse reforço inesperado. Eles prosseguiram com o restante das inspeções e não encontraram nenhum vestígio da doença. Mas enquanto estavam reunidos na tenda, Kur, o vice da região de Arklo, entrou pedindo ajuda. Um dos navios detidos havia tomado uma rota ilegal, entrando em uma vila costeira onde descarregou sua carga. As mortes começaram a se espalhar rapidamente entre os aldeões, uma após a outra. Os aldeões acreditavam que um demônio estava matando-os. Pharma entendeu imediatamente que o navio havia sido infectado com a peste. Ele decidiu ir lá imediatamente. Ele se preparou, e Nor queria acompanhá-lo, mas ele a deteve, dizendo: "Conto com você aqui no porto." De repente, Pharma puxou seu cajado sagrado e voou pelo céu, indo direto para a vila aflita. Mas como se diz, a desgraça se apega aos infelizes. Assim como Pharma estava voando, um pássaro quase colidiu com ele. Perdendo o controle do bastão, ele foi lançado em alta velocidade em direção a uma árvore e se chocou contra ela. No entanto, a verdadeira surpresa foi que seu corpo passou por ela como se não estivesse ali. Era uma ilusão. Este era um dos poderes do bastão sagrado que ele possuía. Momentos depois, ele chegou à fronteira da aldeia, onde descobrimos que um grupo de aldeões estava se preparando para fugir o mais rápido possível, convencidos de que um espírito maligno estava por trás das mortes. Quando Pharma se aproximou, sua aparição súbita e aparência misteriosa os assustou. "Quem é você?" Zrenia perguntaram, e como apareceu assim? Ele calmamente pediu que retornassem à aldeia por enquanto, prometendo que explicaria tudo.
Mas um dos aldeões gritou: "Ele deve ser o espírito maligno tentando nos impedir de escapar." Eles pegaram as armas que tinham, prontos para enfrentá-lo. Apesar de suas tentativas de acalmá-los, não adiantou. Então, Pharma decidiu acabar com a discussão. Com um único golpe de seu cajado no chão, enormes paredes de gelo se ergueram, cercando toda a área. Todos ficaram impressionados com seu poder esmagador. Em seguida, revelou sua identidade, dizendo que era um médico da realeza enviado especificamente para ajudá-los, e que ninguém poderia deixar a aldeia sem passar por um exame médico. Gradualmente, os aldeões começaram a se acalmar e concordaram em cooperar. Eles se reuniram em uma das casas e perguntaram a ele sobre seu plano. Pharma puxou um mapa da aldeia e disse: "Primeiro, devemos dividir a aldeia em 3 zonas com base na gravidade das infecções. Dessa forma, podemos priorizar o tratamento de acordo." Ele então dirigiu-se a uma das casas de quarentena, onde um grande número de pacientes estava à beira da morte. Ao entrar, ele ficou chocado com a quantidade de doentes, cercados por médicos fazendo tudo o que podiam para ajudar. De repente, um dos médicos gritou para ele: "Saia daqui imediatamente", mas outro médico interveio dizendo: "Calma, esse é o Pharma." Ficamos sabendo que esse médico era do templo e sabia exatamente quem era o Pharma. Muito feliz com a presença dele, ele disse a todos que Pharma era a única pessoa no mundo capaz de salvá-los. Sem demora, Pharma começou a examinar os pacientes apenas para descobrir que um deles não tinha mais do que um resfriado comum e não pertencia ali. Pharma repreendeu-o: "Por que você está aqui?" De qualquer forma, ele começou a administrar o tratamento aos pacientes um por um, com os outros médicos ajudando-o. Pharma até usou suas habilidades divinas para acelerar o efeito do remédio. Uma vez terminado, ele fez um pedido incomum aos médicos. O grupo que entregou mercadorias por esta aldeia provavelmente está a caminho da capital agora mesmo. Encontre-os. Queime todos os itens que eles têm. Depois trate-os imediatamente antes que cheguem à cidade. Quanto a Pharma, ele precisava se concentrar em curar aqueles que permaneceram na vila. E de fato, ele conseguiu tratar todos os aldeões infectados. Ele designou um grupo de guardas nos portões da aldeia para garantir que ninguém entrasse ou saísse sem estar completamente curado. Depois, ele disse que estava voltando para a capital e que a barreira de gelo aceleraria a recuperação. Se algo desse errado, deveriam enviar um mensageiro para a capital imediatamente. De repente, ele convocou seu cajado sagrado mais uma vez e prometeu que voltaria. Então disparou para o céu. Enquanto voava, ele notou um fogo ardendo ao longo da estrada. Ele desceu rapidamente para investigar e ficou chocado ao descobrir que os médicos que ele havia enviado já tinham alcançado os mercadores responsáveis pela praga e queimado suas mercadorias, exatamente como ele havia instruído. Pharma se aproximou dos comerciantes e disse: "Primeiro de tudo, todos vocês estão infectados com a peste negra. Não receberão tratamento até responderem minhas perguntas." Ele perguntou quantas carroças haviam passado pela vila e que tipo de mercadorias carregavam. Disseram-lhe que havia 4 carroças, das quais 3 transportavam tecidos e móveis, enquanto uma transportava animais, especificamente o esquilo branco. Pharma ficou horrorizado. O esquilo branco era a própria criatura responsável por espalhar a praga por todo o reino. E ainda pior, 5 cavaleiros sagrados estavam a bordo do navio que transportava essas mercadorias. Entraram na aldeia com eles e então desapareceram. Naquele momento, Pharma percebeu que a peste não era coincidência. Alguém estava orquestrando tudo isso. Ele ordenou que os médicos tratassem dos comerciantes, então partiu imediatamente para a capital real. Enquanto isso, na capital, Telina estava distribuindo analgésicos e ajudando na conscientização sobre saúde pública, enquanto Bridge recebia amostras para teste retiradas dos comerciantes estacionados no portão da cidade. Bridge começou a analisar as amostras para garantir que era seguro deixá-los entrar, apenas para descobrir um desastre. Alguns deles carregavam a doença. Horrorizado, ele ordenou quarentena e tratamento imediatos. Bridge e a equipe médica correram para o portão apenas para serem pegos em um ataque horrível. Guardas estavam sendo derrubados e tudo estava em caos. Bridge tentou fechar os portões, mas era tarde demais. Os cavaleiros sagrados irromperam, carregando imprudentemente uma caixa de madeira cheia de esquilos brancos, libertando-os instantaneamente. Um dos cavaleiros usou seus poderes para espalhá-los pela área. Você poderia sentir isso, meu amigo. Este era o começo do fim. Bridge assistiu em horror, percebendo completamente o que estava acontecendo. Ele soou o alarme em todo o reino e ordenou que todos permanecessem em suas casas. Alguns guardas tentaram lutar, mas foi inútil. Um dos cavaleiros usou magia de vento para lançá-los pelo ar. De repente, o sumo sacerdote chegou à cena. Ele golpeou o chão com força divina. Uma explosão de energia sagrada prendeu os cavaleiros instantaneamente com selos mágicos. Que poder! Ao mesmo tempo, Pharma chegou à capital e ficou diante do sino de alarme. Ele usou seu olho sagrado e ficou horrorizado ao ver a infecção se espalhando por toda parte, exatamente como temia. O esquilo branco era o culpado. Ele notou uma batalha acontecendo no portão e correu em direção a ela. Ele encontrou Bridge, certificou-se de que estava seguro e o levou junto para a cena.
Lá, o capitão da guarda estava interrogando os cavaleiros, perguntando por que eles haviam espalhado a doença. E a verdade chocante emergiu. Eles não sabiam nada sobre isso. Eles foram forçados a fazer isso por outra pessoa, um demônio aterrorizante forte o suficiente para aniquilar milhares com um único golpe. Esse demônio havia sequestrado suas famílias e ameaçado matá-las a menos que eles obedecessem. Enquanto descreviam sua aparência, Biran ficou pasmo. Nós voltamos ao passado. Biran tinha um amigo íntimo chamado Tajo, mas Tajo não tinha humanidade. Ele realizou experimentos horríveis em pessoas, perdeu a cabeça e ficou obcecado com a dominação mundial. Ele foi removido de sua posição como médico e preso há muito tempo, apenas para desaparecer sem deixar vestígios. Parece que ele voltou para se vingar. De repente, Pharma sentiu uma energia aterrorizante por perto. Ele ativou seu olho sagrado e ficou chocado com o que viu, um espectro terrível em cima de sua clínica. Ele correu para lá com Biran, que também sentiu. Estava claro, meu amigo, que as coisas não terminariam pacificamente. Em outro lugar, Talin e Soder estavam quase sem remédio. Talin decidiu ir à clínica buscar mais, com Soder juntando-se a ela. Eles não tinham ideia do que os esperava. Eles chegaram à clínica. Talin subiu ao laboratório confusa com o que viu, as janelas estavam escancaradas e todos os remédios haviam sumido. Ela presumiu que Pharma tinha levado, mas de repente Soder chegou, e ele não estava sozinho. Tajo estava atrás dele. Com um único golpe, ele o derrubou. Soder colapsou em uma poça de sangue, seu fim havia chegado. Pharma chegou à clínica e usou seu olho sagrado para localizar Tajo. O que ele viu o deixou congelado. Ele correu para o laboratório e arrombou a porta apenas para encontrar Biran em pé. "Salve Soder e Talin", ele disse. "Deixe este demônio comigo." Pharma obedeceu enquanto Biran avançava contra Tajo bravamente, gritando: "Eu deveria tê-lo destruído há muito tempo." Uma batalha brutal eclodiu, mas Tajo estava em outro nível. Ele bloqueou cada golpe, e com um só golpe derrubou Biran no chão. Pharma conseguiu tratar tanto Talin quanto Soder, e então voltou sua atenção para Tajo, que agora ameaçava incendiar toda a clínica usando fósforo branco. Mas Pharma, num piscar de olhos, usou seus poderes para neutralizar os produtos químicos. "Você vai se arrepender de tudo o que fez", declarou ele. "Desde espalhar doenças até atacar Talin e Soder, você pagará o preço." Ele o atingiu diretamente, e isso é apenas o começo. Tajo retaliou lançando substâncias tóxicas, mas Pharma as anulou todas. Então, reunindo todo o seu poder, ele desferiu um golpe massivo que lançou Tajo para fora da clínica. Ele o atingiu com o cajado sagrado, e em uma explosão cataclísmica, Tajo foi obliterado, apagado da existência. Uma força purificadora se espalhou pelo reino, purificando-o de todas as doenças. Finalmente, a paz foi restaurada. Talin e Soder estavam seguros. Os feridos estavam sendo curados e a reconstrução começou. A alegria voltou à Terra. Pharma abriu novas filiais de sua farmácia e recrutou muitos médicos para sua equipe, prontos para enfrentar qualquer ameaça futura ao reino. Tudo voltou a ser como era, só que melhor. E assim, meu amigo, termina o anime de Pharma. Se você gostou, não se esqueça de nos contar nos comentários. E claro, curta e inscreva-se. Até a próxima!